Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live da House Mind. Na live de hoje teremos como convidado o Gustavo Assis. Ele é especialista em artigos científicos e trará para a gente uma série de dicas, informações e tantas outras novidades que são extremamente importantes para que a gente possa conhecer melhor sobre a produção do artigo científico e para que também possamos desenvolver habilidades a fim de nos aprimorarmos nessa escrita. Eu imagino que vocês têm uma série de dúvidas quanto a essa questão, assim como eu tenho, então hoje será a nossa oportunidade de cessar algumas delas. Mas caso você não saiba, logo em breve, no mês de maio, a House Mind vai lançar o House Mind Club, e nele teremos uma série de profissionais que abordarão temas diversos, inclusive o próprio Gustavo Assis, o nosso convidado de hoje, que falará ainda mais aprofundadamente sobre o artigo científico e tantas outras questões relacionadas à escrita acadêmica. Se você quer tirar as suas dúvidas e conhecer um pouco mais, fique ligado, porque hoje vai ser uma live muito especial. Vou verificar agora se o Gustavo já está aqui. Vejo que sim. Antes de iniciarmos, deixa eu me apresentar, é claro. Sou Iris Lopes, sou cofundadora da House e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Vou chamar o Gustavo para nossa live. Oi, Gustavo, boa noite, tudo bem? Oi, Iris, boa noite, tudo jóia? E você? Tudo certo, seja bem-vindo a mais uma live da House Muito Mind. obrigado. Espero que você possa aproveitar bastante o momento e que o público também possa aproveitá-lo. Sintam-se à vontade para fazer as questões que quiserem, que acharem pertinentes. Estaremos aqui para ouvi-los e também para respondê-los. Não, excelente. Iris, eu quero agradecer, primeiramente, pelo convite, pela parceria, tanto você como também o Vitor. E fico muito feliz, da gente ter feito essa parceria aí para divulgar algo que eu considero que é muito importante. É algo que eu já venho falando, que eu já venho trabalhando desde o ano passado, quando eu comecei esse projeto, de compartilhar de uma forma mais aberta sobre pesquisa, nas redes sociais. Então, estou muito feliz, de estar aqui hoje com vocês para poder compartilhar um pouquinho dessa experiência com o pessoal, acerca da produção de artigos científicos. Eu sei que tem muitas dúvidas e hoje a gente vai tentar aqui dar alguns nortes para o pessoal, acerca da produção científica, o que é o artigo científico, por onde começar e também até interagindo com o pessoal, respondendo as dúvidas, enfim. Vocês estão super à vontade aqui, pessoal, para enviar dúvidas, algo que vocês queiram que eu responda. A gente está aqui realmente num bate-papo, não vai ser um formato de palestra, de aula, vai ser realmente um bate-papo, onde eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dessas experiências nesse universo da pesquisa e dialogando aqui com a Iris e com vocês também nos comentários. Então, muito obrigado, Iris, pelo convite e a gente pode começar. Eu que agradeço pela sua parceria, por estar sempre disponível para a gente. Então, vamos lá. Primeiramente, Gustavo, eu gostaria que você pudesse nos falar o que é um artigo científico e qual a importância dele. Não, excelente. Pessoal, eu esqueci de me apresentar. Só brevemente, antes da gente falar o que é o artigo, para quem não me conhece, o meu nome é Gustavo, eu sou mestrando em Direito pela UNB. Atualmente eu faço parte da equipe editorial da revista de Direito UNB e eu também sou revisor de outros dois periódicos na área jurídica. Então, eu tenho um pouquinho aí de experiência nesse universo no âmbito da pesquisa. Iniciei minha trajetória nesse universo ainda na graduação, lá em 2016, e venho estudando desde então, me aprofundando, lendo livros de metodologia, publicando artigos, escrevendo livros. Então, só para me apresentar aqui para o pessoal de uma forma bem sintética, e desde o ano passado eu iniciei essa produção de conteúdos, como eu comentei no início da minha fala, para compartilhar sobre pesquisa e também sobre aprovação e seleções de mestrado, porque Iris, no finalzinho de 2019, eu fui aprovado em 3 mestrados quando eu estava terminando a minha graduação, ali no 10º período.
E eu vi que muitas pessoas, né, principalmente os meus amigos, começaram a perguntar: Gustavo, o que você fez para passar no mestrado? Daí eu comecei a compartilhar algumas dicas nas redes sociais, né, eu vi a interação do pessoal, né, que era um assunto que pouquíssimas pessoas falavam, né, sobre tanto sobre produção de artigos, como também sobre aprovação em seleções de mestrado. Então eu comecei a produzir conteúdos, né, muito voltado para essa linha. Depois, né, eu abri uma turma de mentoria, né, eu tenho um programa de mentoria que se chama GPS, e agora, né, a gente está com essa parceria com a House. Em breve a gente vai estar lançando aí um curso muito bacana sobre a produção de artigos científicos. Mas sem mais delongas, né, sem mais apresentações, bora lá falar sobre o tema, né, o foco aqui da nossa live, que é sobre a produção de artigos. Gente, né, antes de eu te dar a definição, né, de passar a definição aqui para vocês sobre o que é artigo científico, eu quero falar sobre um pouquinho das dificuldades, né, porque muitas vezes a gente não aprende da forma correta quando a gente está ali na graduação. A gente não sabe muito bem o que é um artigo, muitas vezes a gente tem aquela concepção, né, que fazer pesquisa é algo muito para pessoas fora da curva. A gente tem muito aquela concepção que fazer pesquisa é a figura daquele pesquisador, né, que está ali no laboratório fazendo um monte de experimentos. E, gente, fazer pesquisa, como vocês vão ver aqui no decorrer da nossa exposição, é bem mais simples do que parece. Eu, particularmente, quando eu entrei na graduação, quando o pessoal falava artigo científico para mim, eu pensava algo muito distante da minha realidade, muito distante. E vocês vão ver, pessoal, que não é. A grande questão, né, das pessoas não saberem o que é um artigo científico e de terem dificuldade para elaborar é porque muitas vezes a gente não aprende de uma forma correta ali durante a graduação, durante a faculdade. São pouquíssimas as instituições, eles que realmente trabalham, né, ensinam os alunos ali como fazer uma iniciação científica, como desenvolver um artigo científico, porque tem um perfil muito voltado, né, a grande parte, né, das graduações muito voltado para o ensino. Ou seja, o aluno ele chega ali na sala de aula, ele vai estudar o que o professor passou, simplesmente. Ele vai pegar, às vezes, um livro, uma doutrina, vai ler em casa, e ele limita a aprendizagem durante a graduação, muitas vezes, a parte do ensino. Só que no meio universitário, a gente tem algo que a gente chama de tripé universitário, que é o tripé do ensino, extensão e pesquisa. E a gente precisa, né, trabalhar esse tripé. Só que, né, eu sei que muitas pessoas às vezes saem da graduação e não tem, né, aquele contato ali com o tripé universitário que a gente chama. Mas não tem problema, pessoal. Tem outras formas, né, da gente estar trabalhando e aprendendo o que é pesquisa, publicando artigos. Então, vou estar desmistificando também muitas coisas, né? Muitas pessoas pensam, publicar artigo é coisa que só o doutor publica, né? Pessoas aí que estão no patamar mais elevado. Mas vocês vão ver que a publicação é acessível, a gente está num contexto, né, que está cada vez mais acessível publicar, né? A gente está passando por um período de intensa transformação, né, no meio digital, de muitos periódicos, de muitos congressos. Então vocês vão ver, né, que realmente essa produção, né, de artigos é bem mais simples do que parece. A gente só precisa de um método e se dedicar. Se você tem um método e se você se dedica, você consegue elaborar, né, o seu artigo. Então, pessoal, eu estou falando isso porque eu tive muita dificuldade quando eu estava ali na graduação pelo fato, né, dos professores não falarem comigo, né, sobre o que era um artigo científico. E eu tive que correr por fora para realmente aprender o que era. Então, eu lembro que, Iris, em 2016 eu recebi um convite de um amigo meu para escrever um artigo em coautoria com ele. Na época eu não sabia o que era artigo, eu estava no quarto período, né, eu estava no segundo ano da graduação, e nenhum professor tinha falado, né, para a gente qual era a importância de um artigo, e eu pensava que era algo realmente muito distante da minha realidade. Eu falei, cara, eu gosto sim, né, eu acho a sua ideia bacana, mas eu não sei por onde começar. Aí ele falou, cara, também não sei, mas vamos juntos que a gente vai descobrir. Então foi assim, né, que a gente começou, a gente se uniu, né, unimos esforços ali para escrever o nosso primeiro artigo. Aí a gente escreveu esse primeiro artigo, esse amigo meu, né, o Gabriel, ele tinha um professor que estava organizando um congresso na UFRJ, no Rio. Ele falou, cara, vamos escrever para esse congresso? Eu falei, bora. A gente uniu esforços ali, mesmo sem muita noção do que era um artigo científico, a gente pegou o edital lá, viu o que tinha que estar dentro do artigo e a gente escreveu. Né? Mas na época, a gente não sabia o que era um projeto de pesquisa, a gente não sabia o que era metodologia, e a gente tinha um monte de dificuldades. Então, mas por que foi importante para a gente ter feito?
né, mesmo sem ter muita noção, porque foi o primeiro passinho, né, o primeiro passo que a gente deu na pesquisa. A gente ali, enquanto graduandos, é muito cruz de tudo, mas a gente teve a coragem de ir lá, deu a cara a tapa e publicamos esse artigo. Né? A gente deu a sorte desse artigo ser aprovado. Ele, mesmo tendo um monte de imperfeições, um monte de erros, e às vezes as pessoas pensam, né, que para produzir artigo, para produzir ciência, tem que ser algo ali perfeito, maravilhoso, acabado, e não, gente. No meio científico, a produção de artigos, enfim, é algo que vai ter muito mais erros, né, do que acertos, em grande parte. Então, a gente precisa, né, tirar esse estigma aí de produção científica, né, tem que ter perfeição. Muito pelo contrário. Né, sempre o nosso próximo artigo vai ser melhor do que o anterior. E a gente tem que ter essa perspectiva de sempre estar em evolução, né, da gente sempre estar aperfeiçoando a nossa escrita científica. Então, esse é o primeiro ponto, né, que eu queria comentar ali durante a graduação, para entrar agora na parte conceitual, né, para passar porque eu acho que é importante, né, o pessoal ter uma base conceitual sobre o que é artigo científico. Mas antes de passar para essa parte conceitual, né, vamos ver aqui o que o pessoal está falando no chat, para a gente não descer muito, né, e não se perder aqui nos comentários. A Marília está falando aqui, ó, considera a iniciação científica muito fechada na faculdade. Ninguém fala sobre o caminho, não é fácil, transparente. A Marília, ela é mestranda agora em Direito Agrário, e ela foi minha mentorada no GPS. Que legal, Marília, ver você aqui contribuindo. Né? A Marília, ela também não teve, né, essa oportunidade, assim como eu, de desenvolver, né, algo ali institucionalizado, né, participar de um grupo de pesquisa vinculado ao CNPq na época da graduação. Então, a gente comunga desse mesmo sentimento aí. Né? E a Marília, no ano passado, né, ela entrou no GPS, isso foi, acho que foi em setembro, né, do ano passado, e acho que foi um prazo de 3 meses, né, ela conseguiu a aprovação no mestrado. Passou por todas as etapas, né, do processo seletivo e conseguiu a aprovação, seguindo o quê? Um método, né, um método testado e validado, e também se dedicando. E a mesma coisa vale, né, não só para aprovação no mestrado, mas também para a produção de artigos científicos. A gente precisa ter um método, e quando eu falo método, não é no sentido apenas de metodologia, mas um passo a passo, assim, do que você deve fazer primeiramente, é uma ordem ali que você deve seguir para realmente desenvolver o seu trabalho científico. E também dedicação, né? Porque sem dedicação, sem você sentar a bunda na cadeira e começar a ler artigos e começar a fazer a sua pesquisa, né, não tem como o seu artigo ele ser escrito, né, pelo fantasma. Então, são esses dois pontos, né? Dedicação e método, que é muito importante. Esse passo a passo é realmente muito importante para a gente ter clareza sobre todo o processo. E a gente tem aqui, ó, acho que a contribuição do Vitor também. É verdade, fala um pouco na faculdade, os benefícios não são falados. Isso é verdade. As pessoas não falam, né, qual que é o benefício de fazer artigo. Às vezes as pessoas pensam, perfumaria, né, fazer artigo. Ou então, apenas para quem quer seguir carreira docente, para quem quer fazer um mestrado, para quem quer fazer um doutorado. Mas, gente, produção científica, publicar artigos, vale inclusive para você que não quer seguir carreira, né, ali na docência, para você que não quer fazer mestrado, é algo que vai ser um diferencial muito interessante para a sua trajetória acadêmica e também profissional. Né? Quando você publica artigos, e isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a questão dos benefícios, né? Mas quando você publica, já dando um spoiler, é algo que realmente vai te dar uma série de expertises, né? Você vai ter um senso crítico ainda mais apurado. Então, produzir artigos não é algo, né, realmente destinado apenas para quem quer uma carreira docente, apenas para quem quer mestrado e doutorado. É para todas aquelas pessoas que querem realmente se desenvolver, né, pessoalmente, profissionalmente, academicamente. A Marília está falando que foi no dia 26 de agosto. Verdade, dia 26. No finalzinho de agosto, quase setembro, que ela entrou para a mentoria. E há Show, também uma gente. tendência, só complementando um pouco a sua fala, das pessoas acreditarem que o artigo sempre ficará naquela última instância da faculdade, quando você já está prestes a se formar, uma possibilidade de aproveitar o TCC. As pessoas, inclusive, veem como um bicho de 7 cabeças essa escrita acadêmica, essa escrita do artigo científico, mas, na realidade, como você bem posicionou, é algo que a gente pode estar exercendo desde muito cedo na graduação, e é algo também que a gente vai aprimorando justamente com as tentativas ao longo do tempo. Então, não é algo a se temer, muito pelo contrário, é algo a se tentar, porque somente assim a gente vai poder crescer. Mas, recapitulando, vamos lá à questão da conceituação do artigo acadêmico, do artigo científico e quão importante ele pode ser.
Excelente, Iris. Obrigado pela complementação. Isso é bem importante, né? Às vezes as pessoas veem artigo mais ali para o TCC, né, para o final do curso, e vem uma série de dificuldades, né, uma série de crenças, e é importante a gente falar, né, sobre isso. Também considero que é super importante. Pessoal, do ponto de vista conceitual, eu estou até com a colinha aqui da BNT. O que a BNT vai falar? A BNT geralmente é algo demonizado por parte dos estudantes, né? Ah, não sei formatar meu trabalho e tal. Geralmente é algo que às vezes as pessoas pagam para outras pessoas, né, formatar o trabalho, enfim, mas, gente, a BNT realmente é uma regra importante para a gente normatizar os trabalhos acadêmicos, de referência, citação. No início é realmente um pouquinho chato, mas com o decorrer do tempo você vai pegando, e inclusive existem ferramentas para você poder automatizar essa questão de formatação, enfim. Mas é algo importante, a BNT também traz alguns conceitos que são importantes para quem quer ingressar na pesquisa. Um conceito importante que eu vou falar com vocês sobre a questão do artigo científico. O que a BNT considera como artigo científico? A BNT vai falar que é a publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. E tem outra definição, que eu particularmente gosto mais até do que a BNT, que é da Maria Schelder, que é uma professora, que ela vai falar o seguinte: os artigos científicos são pequenos estudos que tratam de questões científicas e comunicam ideias e informações de maneira clara e concisa. E na minha concepção, fazendo uma síntese aí dessas duas definições, uma mais formal da BNT e dessa professora, o artigo eu considero que é uma comunicação escrita no âmbito científico, onde você comunica os seus achados para outros pesquisadores e também para a sociedade. Você realiza uma investigação, mas você precisa se comunicar. Não basta apenas você fazer a sua investigação. Então você precisa comunicar os seus achados. E você vai fazer isso através de um artigo científico. É um documento ali formal, sistematizado, em que você vai compartilhar essas experiências aí com mais pessoas, com seus pares na área do seu conhecimento que você está pesquisando. Eu lembro, tem até uma história interessante sobre a questão dos artigos, que antigamente, acho que no século XVII, no século XVIII, os artigos científicos, os pesquisadores, eles não tinham essa noção que a gente tem hoje de periódicos, de revistas, congressos, onde você vai lá, publica o seu artigo, mas era o formato que as pessoas se comunicavam, que os pesquisadores comunicavam a pesquisa para outros pesquisadores, era através de cartas. Então, as primeiras produções científicas eram através de cartas, de um pesquisador conversando com o outro, comunicando, falando o que ele achou com a pesquisa que foi realizada. Então, esse é um ponto interessante. E só depois que veio surgir a questão das revistas, os periódicos, para realmente sistematizar esse conhecimento que ficava muito ali entre pares, entre as pessoas. Essas cartas não eram muitas vezes divulgadas para a sociedade e tudo mais. Então, os periódicos eles vêm nessa função realmente de disseminar esse conhecimento para mais pessoas. Hoje, pelo fato de a gente estar num contexto totalmente tecnológico, de ter muitos periódicos, inclusive várias bases de dados abertas que são gratuitas, que vocês conseguem encontrar excelentes materiais de forma gratuita. Por exemplo, a gente tem o Google Acadêmico, a gente tem o Cielo, enfim, tem uma série de bases de dados que a gente consegue encontrar artigos aí sem que você tenha que desembolsar nenhum real. Então, esse é um ponto que eu queria trazer dessa parte conceitual. E acho que agora a gente tem mais outra perguntinha sobre a questão do que é o artigo. E qual a vou segurar aqui dele? A importância? Sim. Ah, sim. Então, pessoal, em relação à importância, vamos lá. Pessoal, um artigo científico, ele é muito importante. Como eu já dei um spoiler lá no início da minha fala, para você se desenvolver profissionalmente. Por quê? Porque quando você produz um artigo científico, você apura o seu senso crítico, você aperfeiçoa a sua escrita, e isso você vai aproveitar para qualquer âmbito da sua vida, seja no âmbito profissional, seja no âmbito acadêmico. Então, isso é sim algo muito interessante. Fora que você, do ponto de vista, o pesquisador, ele tem muito a característica de ser um resolutor, ser uma pessoa que resolve muitos problemas. Então, o papel do investigador é realmente resolver problemas.
a gente vai pegar, por exemplo, um exemplo aí bem atual da questão das vacinas, né, para o Covid. Então, quantos pesquisadores, né, quantas pessoas que estão aí se dedicando dia e noite para desenvolver uma vacina para impactar a sociedade, né, para que a gente acabe com essa pandemia. Então, é algo assim, realmente, né, o papel do pesquisador é de resolver problemas, de ajudar a sociedade e de produzir conhecimento. Né? Então, é um papel muito louvável, né, e que muitas vezes não é tão valorizado, né, na nossa sociedade. Agora, um pouco mais por conta, né, que realmente o pessoal viu, né, na pele a importância de fazer pesquisa. Né? Mas não só, né, o pessoal do âmbito da saúde que faz pesquisa, o pessoal das humanas também faz pesquisas. Né? E a gente tem em todas as áreas, as pesquisas, né, são muito importantes, seja na área de exatas, seja na área de humanas, seja na área de biológicas. Tudo isso é realmente muito importante. Iris, acho que faltou, né, a gente falar sobre a questão, né, de como começar. A gente falou a parte Exato. conceitual, né, tá faltando a parte de como começar, que esse é o nosso tema aqui, né, também um dos focos, né, era a questão de o que é o artigo científico e por onde começar. Que geralmente é uma das dúvidas mais comuns que eu recebo. Gustavo, como que eu começo o meu artigo científico? As pessoas têm muitas dúvidas porque elas não conhecem, né, não têm acesso ao método. Então eu vou compartilhar aqui com vocês como que vocês podem começar. Obviamente que a gente não vai conseguir abordar, né, tudo que eu gostaria, até pela questão do nosso tempo, mas a gente tem o nosso curso aí que em breve já vai ser divulgado no início de maio, né, em parceria com a House, sobre artigos científicos, onde a gente vai se aprofundar em cada um dos elementos, né, que tem que ter um artigo científico. Mas aqui eu vou dar, né, já para vocês os nortes para vocês iniciarem a produção científica de vocês, né? Mesmo aí que vocês não estejam vinculados a nenhuma instituição, mesmo que vocês não tenham orientadores, mesmo que vocês não sejam doutores, o que vocês precisam realmente é dedicação e método. E, gente, vamos lá. Como é que a gente começa a nossa produção científica? Primeira coisa, como é que a gente inicia, né, o nosso artigo? A primeira coisa é não iniciando pela escrita. Pode parecer um pouco contraditório, mas é muito importante que você não comece a sua produção científica escrevendo. Por quê? Porque, primeiramente, você precisa de planejamento. Planejamento. E é algo que eu não sabia. Né? Quando eu comecei o meu primeiro artigo, lá em 2016, que eu te falei isso, a gente começou pelo artigo, porque na época a gente não sabia o que era projeto de pesquisa, a gente não sabia planejar, enfim. Né? Então, muitas das falhas que eu cometi no meu primeiro artigo, eu teria evitado se eu soubesse planejar. E eu acho que está dando uma travadinha. Não sei se é na minha internet, se é na sua. Por enquanto aqui tá Você tá me normal. ouvindo? Tô te Tá ouvindo e ok. vendo Pessoal, vocês bem. estão ouvindo bem? Uhum, Bacana. sim. Show. Então, eu estava falando sobre a questão do planejamento. Né? Então, o primeiro passo que você vai adotar, só para você iniciar seu artigo científico e evitar muitos erros, e para que você consiga escrever de maneira eficaz, é você planejar. E como é que a gente planeja o nosso artigo? Aprendendo, né, e fazendo um bom projeto de pesquisa. Então, essa é a primeira parte. Né? O Vitor até fixou o tema aqui, ó, iniciando seu projeto de pesquisa. Ele deu já o nosso spoiler, né, da live. Mas, gente, aprender a fazer projeto de pesquisa é muito importante. É muito importante. Se você não faz um bom projeto de pesquisa, você não vai conseguir desenvolver um bom artigo científico, muito provavelmente. É igual uma casa. Né? Um pedreiro, né, às vezes ele até consegue fazer uma casa no olho, né, mas se ele tem um planejamento, se ele tem um projeto ali para realmente executar, para construir essa casa, as chances são muito maiores, né, que não vai ter erros, que não vai ter vícios ali. Né, então, a gente precisa planejar. É como se fosse a gente estivesse planejando a nossa casa. Então, quando a gente faz esse planejamento, posteriormente a gente consegue, né, escrever o nosso artigo. E, gente, né, um dos pontos também que são, né, mais polêmicos, que as pessoas têm muitas dúvidas, é em relação ao tema. Né? Então, estou falando aqui do planejamento, mas o que você tem que pensar, né, dentro desse planejamento, inicialmente, para você dar esses primeiros passos? É em relação justamente ao seu tema. Justamente em relação ao seu tema. E como é que vocês fazem isso, né, pessoal, em relação ao tema, né, do seu projeto, que posteriormente vai ser o seu artigo? Né? Gente, tem 3 perguntinhas básicas que eu quero que vocês anotem para vocês refletirem, tá bom? Se você nunca escreveu um artigo, se você não sabe por onde começar. Primeira perguntinha, né, que você vai se fazer.
quais são as suas áreas de interesse. Sei lá, nutrição esportiva, né, sociologia política, você vai mapear. Esse mapeamento é algo muito pessoal, Iris, de introspecção, da gente olhar para dentro de nós e identificar quais foram, por exemplo, as matérias e as disciplinas que a gente teve durante a graduação, que a gente tinha mais interesse, que a gente tinha mais afinidade. Então, a partir dessas experiências, a gente já começa a mapear mais ou menos ali o que a gente vai desenvolver. Então, esse primeiro mapeamento é muito importante. Quais são suas áreas de interesse? Quais são, né, a segunda perguntinha que você vai fazer, qual é, né, o seu grau de afinidade com a sua área de interesse? Porque não adianta, né, você gostar de um determinado assunto, mas você também não ter afinidade com aquele assunto. Por exemplo, durante a minha graduação eu achava muito legal o penal, né, a parte de criminologia e tudo mais, mas eu não tinha muita afinidade com penal, com criminologia, apesar de ter escrito um artigo, meu primeiro artigo, inclusive, foi nessa linha, muito por influência de um amigo meu. Mas o que eu comecei a perceber, Isa? Eu percebi que não era um assunto, né, que eu tinha muita afinidade e que eu estava disposto a realmente, né, dedicar tempo para me aperfeiçoar. Tinha outros assuntos, outras áreas de interesse que me chamavam mais atenção, como, por exemplo, a área de direitos sociais, acesso à justiça. Então, eu migrei, né, aquela minha primeira área inicial, estava ali mais para o campo, né, do penal, né, para a área de acesso à justiça, direitos fundamentais, direitos sociais, porque era algo que realmente me despertava um maior interesse e eu tinha mais facilidade. Então é interessante que você tenha afinidade, e facilidade com a sua área de interesse. É um ponto também importante. E a partir daí você consegue já mapear quais são, né, por exemplo, dentro de sociologia política. Começa a mapear, né, quais são os principais temas que estão sendo debatidos dentro da sociologia política. Comece a pesquisar. A gente tem excelentes bases de dados, né, gratuitas, como eu comentei, o Google Acadêmico, o Cielo. Inclusive nas aulas do nosso curso, né, tem uma série de outras bases de dados que eu vou estar compartilhando com o pessoal. Mas comece por esses dois principais. Né? Comece pelo Google Acadêmico, que lá você já vai encontrar excelentes materiais. E comece a mapear, né, quais são os assuntos. O pessoal está produzindo artigos. Isso aí realmente vai te dar muitos insights de um tema que você pode estar desenvolvendo, né, para o seu artigo científico. Então, primeira perguntinha, né, qual que é a sua área de interesse? Segunda, qual que é o seu grau de afinidade com a sua área de interesse? Mesmo se você tiver dificuldade, mas se você tiver, né, disponibilidade e interesse para trabalhar essas suas dificuldades, você pode sim, né, desenvolver uma pesquisa nessa área. Agora, é difícil de você não ter interesse nessa área e você faz apenas por obrigação. Às vezes porque, né, um professor apareceu uma vaga, né, de iniciação científica ali durante a sua graduação. Você, por exemplo, não gosta de ambiental, mas você vai lá só simplesmente pela questão, né, às vezes, de uma bolsa. Eu acho que não é interessante. Eu não acho que é interessante. Então, é muito importante que você tenha essa conexão, inclusive emocional, com o seu tema. Que você goste, né, de abordar aquele assunto que você está trabalhando. Por quê? Porque vai surgir uma série de dificuldades no meio do caminho. Né? Vai ter dias que você vai ficar cansado, que você vai querer ler artigos. Então, se o assunto já for algo que você não tem interesse, você não gosta, a tendência é que você vai procrastinar, a tendência é que você não vai fazer uma boa pesquisa. Então, essa conexão com o seu tema, com a sua área de interesse é muito importante. Então, esses são nossos passos aí iniciais. Acho que a gente tem uma perguntinha aqui, eu vou pegar para não perder. Do Cindo Jusgol. Qual a pesquisa mais interessante que você participou? Interessante. Essa é interessante. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que é a minha atual. Eu acho que é a minha atual a nível de mestrado, que é em relação à defensoria, acesso à justiça e população em situação de rua, que já é um tema que eu comecei a trabalhar desde a minha graduação no meu TCC. Eu falei sobre população em situação de rua, direito à moradia. E agora, eu dei esse recorte a nível de mestrado para olhar a atuação institucional da defensoria para o acesso à justiça para as pessoas em situação de rua. Então, acho que essa é a mais interessante que eu participei, atualmente. Mas eu já desenvolvi uma pesquisa sobre judicialização da saúde, que eu também achei muito interessante. Só que na judicialização da saúde eu percebi que tinham muito mais produções científicas do que no campo que eu pesquiso atualmente. Então, eu acho que a minha pesquisa atual ela tem um potencial de impacto maior
do que quando eu estava pesquisando sobre judicialização da saúde, apesar de gostar muito do tema, de já ter tido experiência profissional com judicialização da saúde, né, com questão de medicamentos. Enfim, é um tema também que me desperta muito interesse, mas o atual realmente é realmente o que mais me dá prazer, né, de pesquisar. Muito E pessoal, interessante. então, pode continuar, Iris. Muito Estou te interessante da sua interrompendo. parte, notadamente quando você fala que é necessário a gente realmente ter um interesse, uma afinidade pelo tema, até mesmo para se sentir mais motivado a continuar escrevendo sobre ele. Bem, eu compreendi que é possível que a gente, autonomamente, mesmo que a parte de uma instituição, possamos escrever o nosso artigo. Agora, como autonomamente a gente pode proceder para publicar esse artigo? Certo. Iris, deixa eu só, é porque eu esqueci de um ponto dentro das perguntinhas que eu queria passar para o pessoal para eles começarem. Outra coisa que é importante, antes da gente responder a pergunta da Iris, é você também analisar, né, além dessa conexão emocional, você refletir como que você se vê daqui 5 a 10 anos. Né? Qual que é o impacto que essa pesquisa vai ter do seu ponto de vista profissional e acadêmico. Então é importante também que a sua pesquisa ela ande junto, né, com seus objetivos, seus anseios pessoais, profissionais. Então essa conexão, né, além de emocional, mas também, né, olhando para o seu plano de vida, eu acho que é importante. Então, continuando aqui respondendo a dúvida da Iris, sim, gente, a gente não precisa estar vinculado a uma instituição para fazer pesquisa hoje no Brasil. Por quê? Porque tem inúmeros meios da gente produzir, da gente publicar, sem estar vinculado, sem ter um vínculo direto com a instituição, sem ter um orientador. Como é que a gente pode fazer isso? Através de congressos. Muitos congressos, Iris, que eu vejo, e não só na minha área, mas em várias áreas. Se a gente pega ali um edital de um determinado congresso, a gente vai ver que os requisitos, muitas vezes, são o quê? Que a pessoa seja graduanda. Muitos congressos não vão pedir a vinculação institucional da pessoa. Então, às vezes a gente perde muitas oportunidades pela falta de conhecimento, né, de não saber que realmente a gente pode produzir um artigo sem estar vinculado a uma instituição. Obviamente que se a gente está vinculado a uma instituição, se a gente tem uma iniciação científica, né, se a gente está no mestrado, no doutorado, a gente vai ter uma facilidade maior, porque a gente vai ter uma orientação ali formal, de professor e tudo mais, mas isso, né, não impede que você comece. O meu primeiro artigo, né, que foi escrito com esse meu colega, foi algo ali bem embrionário, bem introdutório. Né, a gente tinha na verdade, a gente não estava vinculado à instituição, mas a gente conseguiu um auxílio. Né, a gente conversou com um professor que, por coincidência, me dava aula e dava aula para esse amigo meu. Então, a gente foi pedindo umas dicas, né, um auxílio assim, né, por qual caminho que a gente poderia percorrer, mas não foi uma orientação formal, igual é de iniciação científica, você tem que apresentar relatório. Na verdade, né, esse professor nem leu o nosso trabalho, basicamente. Ele só deu orientações gerais de pesquisa e, a partir dessas orientações gerais, a gente pôs a mão na massa. A gente começou a produzir, a gente começou a pesquisar e foi a partir daí que a gente começou. Agora, eles têm a questão, né, às vezes, em algumas determinadas áreas, por exemplo, se você quer fazer uma pesquisa empírica, né, que envolve principalmente o pessoal da saúde, por exemplo, a minha namorada, ela é da área da saúde, né, ela desenvolvia uma pesquisa que envolvia, né, ali de laboratório, que envolvia a questão de enzimas, e essas enzimas era algo ali muito caro, né, ou seja, era uma pesquisa que ela só conseguiria fazer se ela tivesse vinculada a uma instituição, né, porque, enfim, é algo ali realmente que você tem que ter esse pareamento com a instituição, com a pessoa para te orientar e tudo mais. Mas, inclusive, né, o pessoal que é de outras áreas, né, da saúde, de exatas, essas pessoas podem produzir, por exemplo, né, pesquisas bibliográficas, né, para a gente tentar, digamos assim, pular, né, essa necessidade de vinculação institucional. Então, a gente tem esse caminho de pesquisas bibliográficas, onde você realmente vai ter acesso, né, através de bases de dados, enfim, de artigos. Então, é uma forma, né, também da gente começar. Em relação, o que eu estava falando? Em relação à titulação. Né, em relação à titulação. Então, gente, quando a gente produz para um determinado congresso, muitas vezes o congresso não vai pedir a nossa vinculação institucional. Obviamente, você vai pôr seus dados e tudo mais, mas não tem aquela obrigatoriedade, por exemplo, de você colocar um professor, né, uma pessoa ali como orientador.
Agora, em algumas revistas, principalmente aquelas revistas que têm um qualis mais alto, que é uma métrica ali de estratificação das revistas, né, para falar qual revista é melhor, qual revista é pior. Então, eles utilizam essa métrica do qualis. Em algumas dessas revistas, eles exigem, né, que pelo menos um dos autores seja uma pessoa que seja doutora, né? Então, tem essa limitação de alguns determinados periódicos. Só que, né, a gente não precisa focar nessas revistas para começar. A gente tem uma série de congressos, né, que não vão exigir essa vinculação formal com uma determinada instituição. Então, respondendo a sua dúvida, né, e fazendo uma síntese do que eu falei, dá sim para a gente produzir, independentemente da nossa titulação, né? Eu até me recordei de um colega, né, que eu tive na época de estágio, e ele fez o ensino médio dele em um instituto federal. Ele estava conversando comigo, era algo que eu não sabia na época, que o trabalho final, ele teve que apresentar um trabalho final, que era no formato de um artigo científico. Ou seja, ali no ensino médio. No ensino médio ele já estava produzindo. Então, às vezes, a gente fica muito pensando, né? A produção é para quem está na graduação. Mas não, gente. Né? Eu já vi produção científica, inclusive, de crianças, né, na Inglaterra, que produziram ali um artigo em coautoria com o professor e publicaram em uma boa revista. Então, a gente precisa tirar esses estigmas aí da academia, que só o doutor publica, que só o mestre publica. Você não precisa estar vinculado à instituição para começar, você não precisa de orientador para começar, você só precisa de quê? De método e dedicação. Se você tem as duas coisas, você consegue. Muito bem. E temos aqui uma pergunta do Gleidson. Ele diz: como você vê a relação entre a importância da pesquisa para a sociedade e o respeito dado aos cientistas? Como você vê a relação entre a importância da pesquisa? Então, Gleidson, é o que a gente falou, que eu falei um pouquinho, né, antes, que, pô, a pesquisa, sem pesquisa a nossa sociedade não evolui. Em todas as áreas, pesquisa em todas as áreas é muito importante. Porém, infelizmente as pessoas muitas vezes não têm consciência do quão importante é fazer pesquisa. Então a gente vê muitas fake news, principalmente nesse contexto atual que a gente está, de pessoas indo contra a ciência e tudo mais, por questão realmente da gente não ter uma base educacional boa, especialmente a pública no Brasil. Então a gente tem um problema estrutural grave. Então tem essa questão de realmente os cientistas não serem valorizados da forma que deveriam. Melhorou um pouquinho por conta desse período que a gente está, né? Então as pessoas passaram a enxergar de uma forma, mais humana, do papel do cientista, porque muitas vezes a gente tinha aquela concepção de pesquisas, né, e às vezes as pessoas tinham a concepção que era algo muito descolado da sociedade, né, pesquisa ali muito voltada para o âmbito acadêmico. Né, mas se a gente analisa de uma forma mais crítica, a gente consegue perceber que as pesquisas, né, mesmo as teóricas, têm um impacto social. Né, então, a pesquisa realmente uma das premissas é resolver problemas, é ajudar a sociedade. Então, falta ainda essa conscientização das pessoas realmente valorizarem mais, a pesquisa. Mas é um ponto aí bem importante e que daria, para a gente ficar refletindo aqui uma série de outras coisas, mas pela nossa limitação, acho que esse ponto, que eu toquei é o mais importante, que eu vejo assim, em relação a esse tema. Sem dúvidas. E Gustavo, como é que a gente pode transformar o nosso TCC em um artigo científico? Há uma grande dificuldade da escrita nesse sentido, na elaboração do TCC. Mas, ao mesmo tempo, quando há finalmente a conclusão dele, muitos desejam fazer essa publicação, muitos desejam aprimorá-lo logo após, ao fim da graduação. Então, como a gente pode fazer isso? Excelente pergunta. Muitas pessoas também já me questionaram acerca disso, como transformar o TCC em artigos. Geralmente, pessoal, o TCC ele é um trabalho mais extenso do que um artigo científico. Claro que eu não sei, com especificidade em relação a todas as áreas, mas geralmente um TCC, pelo que eu acompanho, vai ter suas 50, 60 páginas, mais ou menos. Às vezes um pouco menos, um pouco mais, enfim. Vamos colocar uma média de 50 páginas. E, gente, a gente não publica em 99% dos periódicos um artigo de 50 páginas. Então, o TCC eu considero que é um trabalho mais extenso do que um artigo científico. O artigo científico é um trabalho ali
é mais mediano. Então, a gente precisa fazer adaptações nesse TCC caso a gente queira publicar. O que é muito comum das pessoas fazerem? Por exemplo, ela escreveu 3 artigos ou 3 capítulos no TCC. É capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. O que a pessoa pode fazer? Ela pode pegar a essência da discussão do capítulo 1, por exemplo, e publicar um artigo. Às vezes o capítulo 2 e publicar um outro artigo. Obviamente que ela vai ter que fazer adaptações, ela vai ter que olhar para onde que ela vai publicar esse artigo, se é para uma revista, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que ler as diretrizes para os autores, que está ali na parte do periódico. Né? Se for para o congresso, ela vai ter que ler o edital do congresso, para onde ela está submetendo. Vai ter que ver se aquele tema que ela desenvolveu na graduação, né, no TCC, tem vinculação, né, com os objetivos da revista ou então do congresso. Porque, às vezes, se você desenvolveu ali durante a graduação um TCC sobre direito espacial, né, mas a revista que você quer submeter o seu artigo é uma revista de direito agrário. Não tem ninguém ali, né, não tem nenhum objetivo das linhas de receber trabalho sobre direito espacial. Né? Então, o que vai acontecer? Esse artigo vai ser reprovado. Por quê? Porque ele não preencheu as diretrizes da revista, ele não preencheu, né, o escopo daquela revista. Então, a gente tem que olhar, né, com muito cuidado para não pegar simplesmente o TCC e sair mandando para qualquer lado. A gente tem que ter um cuidado, né, muito importante. O que você pode fazer também, isso que é muito bacana, né, também para o pessoal? Você pode transformar o seu TCC num livro. E é comum pessoas fazerem isso. É mais comum a nível de mestrado, doutorado, né, dos pesquisadores pegarem as dissertações e teses e transformarem em livro, mas a nível de TCC você pode fazer isso também. Né? Eu conheço pessoas que transformaram o TCC em livro. Então, é uma possibilidade interessante. Mas o que você tem que fazer? O que é importante? Muitos desses TCCs, obviamente, vão ser publicados no repositório institucional das suas faculdades. Porque às vezes você vai assinar um termo ali de responsabilidade, né, doando seus direitos autorais e tudo mais. Então, o que você tem que fazer? Quando você for fazer a produção de um livro, às vezes de um capítulo, desse TCC que você quer transformar em um artigo, é importante que você mencione no rodapé que esse trabalho ele é proveniente de um TCC. Né? Porque você evita o que a gente chama na academia de autoplágio, né? Que muitas revistas vão exigir o quê do autor? Vão exigir ineditismo. Né? Então, às vezes você simplesmente pega um capítulo do seu TCC e manda para uma revista sem dar essa importância, isso pode ser considerado, às vezes, como autoplágio, né? De você estar se autoplagiando. Mas se você faz essa menção, você consegue realmente evitar. Mas eu, particularmente, não recomendo que você pegue ali um capítulo na essência, né, eu recomendo que você trabalhe mais esse seu capítulo. Você aprofunde mais a discussão, né? Não é só simplesmente pegar um capítulo solto e publicar. É você realmente aprofundar e, posteriormente, tá fazendo essa publicação. E, se possível, é recomendável que você mencione, né, que essa discussão é proveniente do seu TCC, por conta, né, desses cuidados éticos aí que a gente tem que tomar na academia. Mas é super recomendável, né, a questão da publicação de livros, vocês podem seguir. Né? Inclusive, é muito bom para o currículo de vocês, para quem quer aí, seguir uma carreira acadêmica. Isso aí vocês podem pôr no Lattes, que vai ser muito interessante. Temos aqui uma pergunta da Darlene. Ela menciona: qual cuidado a se tomar para não acreditarmos piamente em resultados que podem ser incorretos? Certo. Excelente pergunta. O que é muito importante que o pesquisador tem que ter, obrigatoriamente? O pesquisador tem que ser imparcial, no sentido de não conduzir toda a investigação para comprovar aquilo que ele pensava inicialmente no início da pesquisa, lá no projeto. Lá no projeto de pesquisa, a gente tem um elemento que se chama hipótese. A hipótese é a resposta provisória que a gente dá ao nosso problema de pesquisa. Então, antes da gente realmente executar a nossa pesquisa, a gente tem uma resposta provisória, que é a nossa hipótese, ali no projeto. E o que ocorre muitas vezes? De pesquisadores, no decorrer da investigação, ele já terminou o projeto, ele está lá realmente fazendo a pesquisa.
ocorre que muitos pesquisadores, às vezes, ficam tentando corroborar a todo custo aquela hipótese que foi prevista lá no início, né? Então, isso aí causa o enviesamento do seu objeto de pesquisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque o que a gente pensou lá atrás pode ser a partir de outra leitura, de outras leituras, de análise de dados, de outras experiências, a gente chegue, né, em algo que não é o que a gente previu lá atrás. E é super natural. Isso não é demérito nenhum para o pesquisador. Se você previu, você tinha uma hipótese inicial e no decorrer do caminho essa hipótese foi refutada. É super comum, é super natural. Agora tem pessoas que às vezes vão tentar a todo custo, né? Ah, não, estava certo desde o início. Pessoas que são mais cabeça dura. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, de realmente não tentar a todo custo ali, né, provar que você estava certo. A gente tem que lembrar que pesquisa, a gente precisa ser imparcial. A gente precisa, né, realmente olhar os dois lados, né, olhar, né, para ter essa visão, né, mais holística. E não, né, às vezes, né, principalmente o pessoal da minha área, né, que às vezes é advogado, o que é muito comum, né, para quem é no âmbito jurídico, de pessoas, né, o advogado ele tem o papel o quê? De defender os melhores interesses do seu cliente. Então, ele não tem aquela obrigação, né, o advogado, ele não tem aquela obrigação de ser imparcial na defesa do cliente. Ele tem que ser parcial para atender os melhores interesses do cliente. Já, diferentemente do advogado, a gente tem uma outra parte, né? Estou fazendo essa analogia aqui, pessoal, mas é uma analogia bem simples, né, porque vale para todo mundo aí de outras áreas. E a gente tem o juiz. O juiz ele tem um papel mais imparcial, que ele escuta as partes, né, que ele vai escutar as partes, que ele vai analisar as provas. Então eu falo isso, que o papel do pesquisador está muito ali próximo a essa imparcialidade que o juiz deve ter, né, na condução de um processo, por exemplo. Então, se o pesquisador ele realmente ele tem essa perspectiva, né, de ser uma pessoa flexível, né, de realmente encontrou determinadas provas, né, você ter essa perspectiva de que a sua hipótese ela pode ser refutada, isso aí você já consegue, né, evitar muitos erros. Então acho que assim, não sei se consegui responder, né, exatamente a pergunta, mas são alguns pontos, né, que eu reflito acerca, né, dessa questão da imparcialidade do pesquisador, né, e também de evitar enviesamentos, né, que é muito comum no decorrer da pesquisa. Perfeito, Gustavo. E uma outra pergunta é quais são as portas que a produção do artigo científico podem abrir ao longo da nossa vida, seja acadêmica ou seja após a formação na graduação? Não, excelente, excelente pergunta, Iris. Primeiro, possibilidade de ingressar, né, em mestrado e doutorado e seguir uma carreira acadêmica, dando aula. Segundo, networking, muito networking. Terceiro, resolução de problemas. E o mercado, né? Inclusive o mercado de trabalho gosta muito de pessoas que tenham essa perspectiva, de pessoas que sejam pessoas que conseguem resolver problemas, que tenham um senso crítico. Então, tanto para a área acadêmica quanto para a área profissional, né, a gente só vê benefícios da pessoa fazer pesquisa. Então, primeiro ponto, né, a possibilidade de ingressar no mestrado. Pessoal, se você, né, já desenvolve uma pesquisa, se você já publicou, você consegue, né, realmente dar uma visibilidade para o seu currículo Lattes. Ou seja, você ali numa seleção de mestrado, por exemplo, você consegue mostrar para os professores que você tem uma certa experiência com aquele tema que você está abordando. Isso é muito bacana, porque muitas pessoas às vezes chegam totalmente cruas para uma seleção de mestrado. Então, aquele candidato ali que ele mostra uma certa experiência maior do que o outro, né, que não tem experiência nenhuma, ele está na frente. Né? Obviamente que não é um requisito obrigatório você ter produção para ser aprovado no mestrado, mas é algo que realmente pode trazer benefícios em uma seleção. Né? Outro ponto também, docência. Pessoal, em muitos concursos que eu vejo de professor, né, tem uma tabelinha muito próxima também em seleções de mestrado, que é para pontuar o seu currículo Lattes. Ou seja, a universidade vai avaliar o que você já fez do ponto de vista acadêmico. Então, se você quer dar aula em universidade, você precisa produzir. Você precisa produzir, às vezes, pensar em um mestrado. Então, é um ponto aí importante. São portas que a produção acadêmica ela te possibilita. Com a produção acadêmica, você tem a docência de uma forma mais facilitada, você tem um mestrado, um doutorado também de uma forma mais facilitada.
Outra coisa também que a produção acadêmica te possibilita, networking. E é muito importante, pessoal. E a gente, nesse meio científico, a gente precisa de parcerias, de pessoas que vão estar trilhando esse mesmo caminho que a gente. Pessoas para a gente trocar ideias, para a gente escrever, fazer coautorias, que é muito importante. Todos os congressos que eu já participei, eu sempre conversei e conheci pessoas, pesquisadores, pessoas que posteriormente às vezes viraram minhas amigas, que eu escrevi posteriormente em coautoria. Então isso é muito bacana. Esse networking acadêmico é algo que a produção acadêmica vai te possibilitar. Isso vai trazer impactos para a sua área acadêmica, para a sua área profissional. Então só vejo benefícios. E aí a questão também de resolução de problemas e senso crítico, um dos benefícios também da produção acadêmica, que é algo muito valorizado pelo mercado. Iris, agora a gente tem, principalmente nos últimos anos, muito forte os mestrados profissionais, porque muitas pessoas, até um tempo atrás, às vezes viam o mestrado como algo muito voltado para a docência, para pessoas que queriam seguir a carreira docente. Só que o mercado ele foi se especializando e eles foram percebendo que era importante ter essa mão de obra também acadêmica no mercado para a resolução de problemas mais complexos. Então, o mestrado profissional ele vem muito nesse sentido, de resolver dores, de resolver problemas ali do mercado também. Então, às vezes a pessoa ela não quer seguir uma carreira acadêmica, o que ela pode fazer? Ela pode fazer um mestrado profissional, que isso vai ser muito bacana para o âmbito profissional dela. Ela não precisa querer ser docente, mas se ela quer realmente se aperfeiçoar, se ela quer ter um nível de profundidade, de senso crítico maior, é realmente um ponto aí que ela pode seguir, esse ponto do mestrado profissional. Então, respondendo a sua dúvida aí, só vejo benefícios da pessoa fazer, dela ter produção acadêmica, tanto do ponto de vista profissional, quanto também do ponto de vista acadêmico. Excelente. A nossa conversa está muito legal, está muito empolgante, mas infelizmente nós já estamos chegando ao final da nossa live. Contudo, é claro que vocês poderão ter um acesso muito mais aprofundado ao tema quando do lançamento do House Mind Club, já que o Gustavo estará na nossa plataforma e irá dispor desse tema e tantos outros de forma muito mais completa. Então, vai ser uma oportunidade que você terá para se capacitar com um profissional de excelência de forma muito mais detalhada. Gustavo, muito obrigada pela sua participação. Espero que a gente possa ter outras oportunidades para tratarmos de diversos temas. E fico admirada com o seu talento nessa área. Foi algo que me inspirou bastante. Tirou uma série de dúvidas minhas. Inclusive, acredito também que tirou uma série de dúvidas da nossa audiência. Eu que agradeço, Iris, pela oportunidade de estar aqui. Agradeço a você, ao Vitor e também pela parceria que a gente está aí com a House. Em breve, pessoal, a gente vai ter novidades aí acerca do curso de produção científica. É um curso que vale para todas as áreas, onde você vai aprender desde ali do processo de elaboração do seu projeto, todos os elementos de uma forma bem bonitinha, bem passo a passo, como também a produção do seu artigo científico. Então, é um curso que está muito completo, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir aprofundar e a partir dessas aulas realmente vão conseguir desenvolver os artigos de vocês. Mas pelas dicas que a gente trouxe aqui hoje, eu tenho certeza que se você aplicar, se você refletir a partir das perguntas que eu te passei, você já consegue começar a se desenvolver. E em breve, Elis, a gente volta com mais notícias, com mais informações acerca do nosso curso aí para o pessoal. Então é isso, pessoal. Agradeço demais a presença de vocês, os comentários. Acho que foi uma live bem dinâmica. E como vocês viram, muita coisa para a gente falar, a gente não consegue, obviamente, aprofundar da forma que a gente gostaria, mas a gente vai ter outros momentos para poder fazer isso. Obrigada, pessoal. Espero contar com vocês nas próximas lives também. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.